E a gente vai fazendo essa caminhada agora, a gente no forte, por parte externa. O mar todo lindo aqui do lado. Um bom movimento, um clima excelente. Não tem solaço, tem nuvem no céu, então tá tranquilo. Olha que coisa mais linda isso. Olha. Isso aqui é a visão que nós temos do centro forte, ó. Olha aí. Realmente o Rio de Janeiro é lindo. Esse Rio de Janeiro não ia ser tão bonito sem a nossa presença aqui, ó. Olha lá. Olha que Rio de Janeiro. Estamos na praia de Copacabana, especificamente na praia lá do Forte da Copacabana. Depois nós vamos mostrar para vocês um outro forte, outra extremidade da praia, certo? Por enquanto vamos curtir esse. Valeu! Olá amigos do canal, eu sou o Flávio do canal Viajar é Flávio e Flávio e convido vocês a conhecer um pouquinho mais do Forte de Copacabana. Vamos junto! Outro dia, lendo um jornal do Rio de Janeiro, eu vi uma frase que me chamou muita atenção, falando sobre o forte. Uma construção erguida para fins militares, mas que exala a paz. Esta afirmação pode definir muito bem o Forte de Copacabana, um dos locais mais agradáveis da cidade maravilhosa para você conhecer. A ideia de fazer um forte em Copacabana, ele se deu no final mais ou menos do século XIX, quando o Rio de Janeiro ele era a capital do Brasil. O intuito era óbvio, proteger a cidade de possíveis ataques marítimos, principalmente invasões pela Baía da Guanabara. O que poucos sabem é que o lugar onde foi erguido o Forte de Copacabana, ele foi escolhido a dedo. Na região onde começaram as obras para construir o forte, havia uma igreja, a igreja da Nossa Senhora de Copacabana, que era situada numa área de vista privilegiada, ideal para se posicionar os canhões de guerra. A pedra fundamental da construção do forte, ele foi colocado em janeiro de 1908. Essa foto ela mostra a posição da igreja em relação ao forte hoje construído. Para vocês terem uma ideia, as muralhas laterais elas têm 12 metros de espessura. A construção do forte ele durou 6 anos sendo feito. Ele foi inaugurado no dia 28 de setembro de 1914. Dois momentos históricos no Forte Copacabana. Durante a Revolução de 1930, o forte serviu de prisão para o presidente deposto, Washington Luiz. E no contexto do golpe militar de 1964, a fortificação ela serviu de local de reunião para o comando das Forças Armadas. E foi em 1987 que o Forte de Copacabana ele deixou de ser ou de ter a função bélica, e vindo a abrigar um museu que a gente vem mostrando para vocês nessa sequência de vídeo. Considerando que os dois fatos importantes do forte, ocorrido no Forte de Copacabana, não determinam o nome que foi dado, e considerando que a revolta dos 18 no forte, também conhecida como a revolta do Forte de Copacabana, para mim, o mais importante fato ocorrido lá, inclusive direcionando a ponta dos canhões em direção à cidade, não o mar. O movimento ele foi chamado de movimento tenentista. O muito legal de tudo isso é que ela foi a primeira revolta do movimento tenentista, dando origem a outras revoltas tenentistas pelo país, como a Coluna Prestes no Rio Grande do Sul, a Revolta Paulista e a Comuna de Manaus. Esse movimento que a gente está contando para vocês em história, ele preparou o caminho para a Revolução de 1930. E para encerrar essa contação da história, deixando mais uma vez um
saudosismo contando a história, e agora vou falar um pouco da minha família por parte do meu pai, os Nunes Martins, já que meu avô, ele na Revolução de 30, onde desencadeou esse movimento tenentista e chegando até a Coluna Prestes, em 1930, meu avô, ele marchou como um republicano até Jaraguá, em Santa Catarina, participando dessa revolta. Meu avô também ele participou na Revolução de 1930, isso todos os gaúchos reunidos para o que foi chamado no futuro de golpe militar, onde Getúlio Vargas encabeçava a ordem. Mas fica para uma outra história ser contada. Tá filmando e a foto que eles fizeram não sai. Encerramos uma história, mas ainda tem muito que contar. Como vimos o mural nas imagens anteriores, falando da Batalha dos Guararapes, eu vou contar um pouquinho desses eventos. Ela foi constituída por dois eventos conflituosos que envolveram os holandeses, os portugueses e os indígenas nos Montes Guararapes, em Pernambuco. O evento se insere no conjunto dos acontecimentos relacionados à restauração pernambucana, desencadeada entre 1645 e 1654, estabelecendo os limites para a presença holandesa e o fim do seu poderio no litoral brasileiro. Para alguns estudiosos, as violentas batalhas ocorridas nos Montes Guararapes constituíram o início do fim da invasão holandesa no Brasil. No entanto, a conjuntura na qual tais eventos ocorreram é muito mais complexa. Vamos entender um pouquinho mais dessa história. Após a conquista de Pernambuco, em 1630 a 1654, foi o período que foi conquistado, os holandeses passaram a dominar os territórios pertencentes respectivamente à Capitania da Paraíba, Rio Grande do Norte, Capitania Real do Ceará e a capital do estado do Maranhão, São Luís, sob a administração do Conde Maurício de Nassau. A expansão holandesa no litoral atlântico norte parecia alcançar projeções cada vez maior, especialmente por conta da ajuda indispensável dos indígenas, que muitas vezes se aliavam aos holandeses como alternativa ao jugo cristão e escravocrata português. O padre jesuíta Luiz Figueira, ainda em 1637, alertava para o fato de que venceria aquela guerra o lado que tivesse a maior quantidade de indígenas como aliado. Do lado holandês, a presença indígena se fazia forte. Em 1645, a Assembleia Indígena de Tapecerica reuniu centenas de lideranças indígenas. Naquela ocasião, os holandeses montaram as bases do seu exército indígena. Das 145 lideranças que assinaram um tratado político com os holandeses, destacaram-se como comandantes militares os chefes indígenas Pedro Poti, dos arredores de Recife, e Antônio Paraupaba, do Rio Grande do Norte. Tais tratados faziam parte da lógica das alianças e conflitos no contexto. Do lado português, figuras conhecidas no âmbito militar como João Antônio Vieira, André Vidal de Negreiros, Francisco Barreto de Menezes, o negro Henrique Dias e os chefes indígenas Felipe Camarão e Diogo Pinheiro Camarão. Passado alguns anos sob o jugo holandês, muitos indígenas que haviam desempenhado funções importantes na conquista da Capitania Real do Ceará e de São Luís perceberam que, apesar da liberdade religiosa, os holandeses estavam desenvolvendo práticas escravistas semelhantes àquelas dos seus desafetos portugueses, deixando de cumprir promessas feitas ao grupo indígena aliado. E para encerrar essa contação da história, eu vou dizer uma coisa que aprendi nas literaturas. O berço da nacionalidade do exército brasileiro nasce nessa Revolução dos Guararapes, ou nessa revolta dos Guararapes, assim nascendo o embrião do sentimento da nação,
nesta terra brasileira. Nestes montes brancos, negros e índios, irmanados por um só ideal, o de defender a pátria contra o invasor holandês, por 2 vezes derrotaram poderosa força de um exército muito superior em efetivo, em armamento e equipamentos. E assim nasce o exército brasileiro. Muito vento, talvez não dê para ouvir o áudio, mas a gente vai tentar estabelecer depois para mostrar para vocês, certo? Olha aqui como é que é, a gente tá no forte, o vento tá contra e a gente tá tentando aproveitar. Vou colocar para mostrar para vocês, ó, lá no fundo. E é o Canhão, Rio de Janeiro e Copacabana. Este é o porto de Copacabana. Tudo aqui é muito bonito, os canhão ainda existem, enferrujados, mas existem. Mas uma coisa me impressionou, não sei se todo mundo repara essas coisas quando vem fazer esses passeios. Eu achei que eram os holandeses, os espanhóis, os ingleses. Ele achou que eram os espanhóis, como é que é? Os holandeses, os espanhóis, os ingleses. Falar certinho. Eu só não entendi porque que os canhões estão tudo virados pro Rio de Janeiro. Se os caras vinham do mar aqui, pra coisa que tá virando pro mar, esses canhões viraram tudo pro Rio. Tá meio esquisito. Depois nós vamos descobrir mais um trecho da história e por que isso aí tá virado pra lá. Vocês estão achando que é só nos Estados Unidos que tem? Putz, mano. Moçada.